Olá, minha gente! Estamos de volta aqui com o nosso Conhecendo Minha Bíblia, na unidade 22, e agora nós adentramos nos livros proféticos e, portanto, a última sessão do Antigo Testamento. Na verdade, a penúltima, porque os livros proféticos são divididos em profetas maiores e profetas menores. Então, hoje começamos estudando os profetas maiores, estudando o primeiro livro, que é Isaías, né? Então, na página 187 a 189, você vai encontrar o esboço, o autor, o tema, a data e algumas notas, né? Que são muito interessantes aí para você prestar atenção enquanto estuda o livro do profeta Isaías, né? Isaías significa literalmente Jeová salvou, né? Ele é um famoso profeta do Antigo Testamento que predisse a chegada do Messias, portanto, é com certeza um dos principais livros messiânicos do Antigo Testamento, um dos principais escritos messiânicos. Nós temos muitos escritos messiânicos no Antigo Testamento, mas sem dúvida alguma Isaías é um dos principais dele. Já começando porque ele literalmente fala da forma como Jesus seria concebido, né, a cidade onde ele nasceria, enfim, a maneira como ele viveria, como ele sofreria, como ele morreria. É um livro extraordinário. O próprio Jesus, né, quando inicia o seu ministério, ele vai a uma sinagoga e abre o livro de Isaías, lê, né, um texto que hoje nós conhecemos como Isaías 61, versículo 1, e parte do versículo 2, e ele diz, hoje se cumpriu essa escritura, ou seja, falando a respeito de si mesmo. Portanto, Isaías é um dos principais livros messiânicos. Provavelmente Isaías ele nasceu em Jerusalém, tem um parentesco real, né, provavelmente com Uzias, né, e os seus primeiros anos ele foi um oficial desse rei, né, que foi o rei, um dos reis de Judá, né. E quando Uzias morreu em 740 a.C., Isaías recebeu o seu chamado profético, né, de Deus em uma comovente visão do templo, aliás, uma comovente visão de Deus no templo. Isso está registrado no capítulo 6. Né? O rei de Judá tinha morrido, mas Isaías, nesse ano, viu o rei eterno, né, em cujo serviço estaria envolvido para o resto de sua vida. Isaías era casado com uma mulher, né, descrita como uma profetisa. Em Isaías 8,3 nós temos essa referência. Né? E eles tinham 2 filhos, um deles se chamava Sear-Jazube, que significa um resto, né? Entre aspas, remanescente, voltará. E o outro se chamava Maer-Salal-Ras-Baz, que quer dizer rápido, despojo, presa, segura. Isso não é novidade, porque todos os nomes hebraicos, eles têm um significado, né? A maioria deles estão sempre ligados a Deus, né? Como, por exemplo, o meu nome, que significa Jeová, é Deus, é um nome hebraico. Por outro lado, não eram só nomes ligados a Deus. Então, nesse caso aqui, esses nomes descrevem os 2 temas básicos do livro de Isaías, que são: Deus está pronto para trazer julgamento sobre seu povo, daí o nome Maer-Salal-Ras-Baz. Mas depois disso haverá um derramamento de misericórdia e graça sobre o remanescente que permanecer fiel a Deus. Daí nós temos o nome Sear-Jazube. Então, depois que Deus chamou Isaías para proclamar a sua mensagem, ele disse a Isaías que a maior parte do ministério seria de julgamento. Embora o profeta falasse a verdade, o povo rejeita as palavras de Isaías. Isso também não é novidade. Todos os profetas, de algum modo, sofreram rejeição das suas mensagens confrontadoras. Como já falei, Jesus viu nessas palavras do chamado de Isaías uma predição da rejeição da sua própria mensagem por muitas pessoas, né? A resposta de Isaías para essa revelação do Senhor foi de lamento. Até quando, Senhor? E o Senhor respondeu que o ministério de Isaías
prepararia o povo para o julgamento, mas um dia essas promessas se cumpririam. E Judá experimentou uma devastação total, culminando com a destruição da cidade de Jerusalém pelos babilônios em 587, 586 a.C., né? No momento que Judá é destruído e são exilados, né, na Babilônia, né? A essa destruição seguiu-se a deportação então do povo para a Babilônia, o exílio, né? E embora a árvore genealógica de Davi ela fosse decepada, permaneceu vida no cepo, né? Ou seja, da linhagem de Davi viria o Messias, que estabeleceria o seu eterno governo entre o seu povo, né? Então, o Messias, o prometido, o ungido, o Cristo, né, é descrito assim com muita força no livro de Isaías. Então, Isaías é um considerável escritor, né, de qualidade literária indescritível. A poesia do seu livro é magnífica. E embora fosse uma pessoa com fortes emoções e sentimentos profundos, ele também era um homem de enorme devoção, né, ao Senhor, uma firme devoção, um homem fiel a Deus. Sua visão de Deus e da santidade no templo influenciaram a sua mensagem durante o seu longo ministério. O ministério de Isaías estende-se desde 740 até pelo menos 701 a.C., ou seja, mais ou menos 40 anos de pregação, de condenação e de promessa, né? No entanto, essa pregação não afastou Judá da sua marcha para a destruição. Ou seja, muito embora ele tenha profetizado, né, mas como o próprio Deus disse, ele iria profetizar, mas o povo não entenderia. Então ele vai ser um profeta fiel à mensagem que Deus lhe deu até o final, né? Há uma tradição judaica que diz que ele morreu cerrado ao meio durante o reinado do perverso rei Manassés, um rei de Judá, né? Um homem mau, um homem, né, que apesar de ser rei de Judá, fez muita coisa errada. Essa tradição parece receber o apoio, né, do escritor de Hebreus, né, quando o autor de Hebreus, lá nos Heróis da Fé, no capítulo 11, ele cita essa expressão, homens de quem o mundo não era digno, né? Então falaremos mais a respeito de Isaías, né? Então, o que nós temos aí? Dê uma olhada na página 187, no esboço de Isaías, né? E para que você possa continuar aprendendo sobre Isaías, né? Ele é, como nós já falamos, o primeiro livro profético do Antigo Testamento, conhecido, né, por suas descrições da vinda do Messias como um servo sofredor de Deus. E por causa da sua elevada descrição de Deus, o seu propósito de salvação, o livro é às vezes chamado de o quinto evangelho. Olha que coisa curiosa, né? Ou seja, o livro de Isaías é tão rico em mensagens messiânicas que é conhecido também como o quinto evangelho. Então, temos os 4 evangelhos no Novo Testamento, no Mateus, Marcos, Lucas e João, né? E temos aí o quinto evangelho, que é o livro do profeta Isaías, né? Então, o tema de Isaías é muito semelhante ao tema dos evangelhos do Novo Testamento, né? Então, outra coisa curiosa é que o livro de Isaías ele foi dividido em 66 capítulos, né? E, portanto, é o livro profético mais longo do Antigo Testamento. E está dividido em 2 seções principais, né? Os capítulos 1 a 39 e os capítulos 40 a 66. E aí isso é curioso porque é uma boa maneira de você lembrar, né, a divisão da Bíblia, né? Ou seja, a Bíblia está dividida em Antigo e Novo Testamento e tem exatamente uma divisão em termos de livros semelhantes a Isaías. 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Portanto, Isaías, na configuração que o Espírito Santo gerou ao longo do tempo, né, nos dá uma visão de toda a Bíblia, né, como se Isaías resumisse muito bem o que é toda a Bíblia, né.
O tema geral da primeira parte do livro de Isaías é a aproximação do julgamento de Deus sobre a nação de Judá, como nós já vimos. E uma das passagens mais notáveis de toda a Bíblia, o profeta anuncia que Deus punirá o seu povo por causa do seu pecado, rebelião e adoração a falsos deuses. Mas essa severa mensagem de julgamento também está misturada com bonitos poemas de conforto e promessas. Então, embora o julgamento fosse eminente, dias melhores virão para o povo de Deus, né? Então, o livro de Isaías é essa mistura de julgamento e promessas, né? Por quê? Porque Deus é um Deus, assim, misericordioso, gente. O livro de Isaías apresenta esse Deus que ao mesmo tempo é um Deus justo, mas ao mesmo tempo é um Deus misericordioso. É um livro que menciona várias vezes a chegada do Messias e que o nome dele será Emanuel. É no livro de Isaías que nós encontramos essa promessa maravilhosa, falando de Emanuel, Deus conosco. E como um governante do trono de Davi, ele estabelecerá um reino eterno. Então, nós temos aí outras profecias e eventos significativos tratados nessa primeira parte do livro de Isaías. Incluem o seu chamado como profeta, falando dele mesmo, o julgamento de Deus contra as nações ao redor de Judá, uma advertência a Judá para não procurar ajuda por intermédio de alianças inúteis com o Egito. Então, durante o tempo de Isaías, a segurança de Judá foi ameaçada pelo avanço do Império Assírio. E quando o rei de Judá procurou proteger os interesses da nação, formando uma aliança com o Egito para reprimir os assírios, Isaías aconselhou a nação a buscar libertação em Deus e não correr a uma nação pagã liderada por um governante terreno. Ele também profetizou que o exército assírio seria repelido por Deus antes de derrotar a nação de Judá. A segunda seção do livro de Isaías, os capítulos 40 a 66, está repleta de profecias de conforto para a nação de Judá. Da mesma maneira que Isaías advertiu a respeito da aproximação do julgamento de Deus na primeira parte do seu livro, os 27 capítulos restantes foram escritos para confortar o povo de Deus no meio do seu sofrimento, depois que o julgamento tivesse acontecido. O tema dessa sessão pode ser ilustrado pelo famoso hino de conforto de Isaías que Deus mandou o profeta escrever para o povo. Consolem, consolem o meu povo, diz o vosso Deus. Falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou a sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim 2 vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. Então, a mensagem de Isaías nessa parte do livro é que depois que o seu período de julgamento passasse, o povo da aliança de Deus seria restaurado para o seu lugar de responsabilidade no plano de Deus para a salvação do mundo. É isso, minha gente. Então, eu queria que você agora lesse esse texto aí de Isaías 53, 3 a 6. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era desprezado como alguém que não queremos ver, mas nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa de suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Então aqui uma profecia do sofrimento do Messias, mas mostrando que seria um sofrimento redentor, remidor, né? Onde ele estaria pagando o preço pelos nossos pecados, carregando a culpa que era nossa, para que nós pudéssemos ser salvos. Então que essa mensagem de vida, de esperança, de que nós temos um Salvador, encha o teu coração e que você sirva a Deus
por aquilo que Ele fez por você através de Jesus na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe